nobre vereador Mário Covas Neto. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao novo vereador Senival Moura. Acho que o parlamento, pelo nome já diz, nós estamos aqui para falar. E tolher a palavra de quem quer que seja, não me parece que seja o mais apropriado. Então, aqueles que nos escutam, nós temos aqui no regimento da casa um determinado número de pessoas mínimas para estar presente para que a sessão continue funcionando. Muitos vereadores, no grande ou no pequeno expediente, utilizam esse horário para, nos seus gabinetes, tratarem de assuntos de interesse do próprio mandato ou da sua vereança. Então, nem sempre eles estão presentes em plenário. Mas, quando você pede uma verificação de presença, você tem 3 minutos para as pessoas indicarem a sua presença, sob pena de, não tendo um número mínimo, a sessão cair. Obviamente, aqui basta a televisão mostrar, nós não temos o número mínimo suficiente para manter a sessão. Agora, é de se estranhar que, justamente quando este vereador vai falar, no meio da sessão, é que se peça a verificação de presença. São mais 2 apenas que vão falar, eu e mais um, e termina a sessão. Não há motivo nenhum para que a sessão não prossiga até lá. Bom, já perdi 1 minuto e meio da minha fala para justificar algo que não deveria nem ser obrigado a fazê-lo. Mas tem 2 assuntos que eu gostaria, se houver tempo ainda, de tratar, tanto um assunto que diz respeito à fala do novo vereador Paulo Fiorilo, da reforma política que está tramitando, como também da fala do novo vereador Natalini a respeito da corrupção desenfreada que acontece no país. Mas eu vou deixar isso por último, se houver tempo. Primeiro, eu gostaria de falar de uma coisa que me parece muito mais urgente, importante neste momento, que é a questão referente aos cidadãos da terceira idade em São Paulo. Recentemente, eu fui reeleito, juntamente com colegas como Vavá, como Calvo, que estão aqui presentes, prestigiando esta fala, de novo a presidir a Comissão do Idoso e de Assistência Social desta casa. O que me dá muito orgulho, e principalmente me sinto no papel de falar por essa parcela da população que é constantemente negligenciada pela Prefeitura e pelo poder público de maneira geral. É óbvio que, sendo aqui um vereador, meu olhar é muito mais para as questões da cidade do que outras questões. Mas veja só, há poucos dias, senhora presidente, foi divulgado um levantamento da Companhia de Engenharia e Tráfego com a seguinte informação: aposentados e pensionistas representaram 11% das mortes no trânsito em 2014. Destes, a maioria absoluta era de pedestres, ou seja, muitos idosos estão morrendo atropelados em São Paulo. Colaborem muito, vereador Vavá, para isso, o curto tempo disponibilizado nos semáforos para que as pessoas atravessem as faixas de pedestres e a falta de iluminação adequada nos cruzamentos. Aliás, vale frisar, a Prefeitura elaborou um plano para a troca dos semáforos em São Paulo. Ao fazer isso, por que não agiu como fez, por exemplo, a administração pública em Curitiba, que instalou equipamentos inteligentes para atender pessoas com dificuldade de locomoção? A resposta, evidentemente, foi, de novo, a falta de planejamento, por omissão neste caso. A mesma omissão que faz o prefeito empurrar com a barriga a regulamentação do Fundo Municipal do Idoso, que já deveria estar funcionando desde abril de 2013. Não, vereador Camisa Nova. Quem não sabe, em dezembro de 2012, foi publicado no Diário Oficial a lei que determina a criação do Fundo Municipal de Idoso na capital. O prazo para sua regulamentação era de 120 dias. Mas até agora, a gestão petista não faz outra coisa senão ignorar este fato, assegurado por lei para a terceira idade. O Fundo Municipal de Idoso
tornará possível o financiamento de projetos voltados à terceira idade nas áreas de assistência social, cultura, educação, justiça, saúde e transporte. Posso afirmar que essa é uma questão urgente, tanto que encaminhei ao Ministério Público Estadual uma representação questionando a Prefeitura a respeito dos motivos pelos quais o fundo ainda não saiu do papel. São Paulo precisa recuperar o tempo perdido na viabilização de políticas públicas e equipamentos para atender a terceira idade. E digo isso tendo como base argumentos bastante fortes. Uma projeção, vereador Calvo, divulgada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD, aponta que em 2030... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, comunicado de liderança. Mário Covas Neto. Comunicado de liderança com a anuência do meu líder. Senhor presidente, nós tivemos aqui no grande expediente algumas manifestações, todas elas referentes aos movimentos de rua dos últimos dias. Eu gostaria também de falar sobre esse tema, e para isso eu queria relembrar que antes mesmo das manifestações do dia 13 e do dia 15, no dia 8 de março, por 16 longos minutos, os brasileiros assistiram a presidente Dilma, na TV, em rede nacional, atribuir a seca do Nordeste e do Sudeste a uma suposta crise internacional e até a imprensa a culpa pelo fracasso de seu governo. A resposta à falta de humildade da presidente em assumir seus erros de seu governo e de esclarecer honestamente os fatos foi imediata. Um sonoro panelaço realizado em 12 estados. Em passagem por São Paulo, no dia seguinte, Dilma constatou pessoalmente quão pouco paciente está o cidadão com suas decisões de governo. Ao visitar um evento realizado no Parque Anhembi, ouviu uma sonora e intensa vaia. Curiosamente, senhor presidente, esta foi puxada por um rapaz desempregado que vive de bicos como pintor. Um perfil bem diferente de a elite, que é o rótulo dado pelos petistas aos que discordam de sua líder. O panelaço foi apenas um aceno para o que estava por vir, quando no dia 15 de março, milhares de pessoas foram às ruas em todas as regiões do Brasil protestar contra o PT. Apenas em São Paulo, de acordo com a Polícia Militar, 1 milhão de pessoas estiveram na Avenida Paulista. Rapidamente, os ministros José Eduardo Cardoso e Miguel Rosseto correram à televisão para dizer que os manifestantes eram eleitores que não votaram na presidente. Resultado, um novo e vigoroso panelaço. Com a popularidade de Dilma Rousseff em queda livre, soa muito conveniente ao PT querer colocar na conta de seus adversários nas eleições de 2014 o movimento que destacou-se como o maior desde as diretas já. Mais uma estratégia furada de escapar pela tangente. Em São Paulo e em todo o Brasil, senhor presidente, não eram poucos os que assumiram-se arrependidos por terem dado seu voto à presidente reeleita. O motivo é um só, e não há como escondê-lo. O brasileiro está cansado de ser enganado pelo PT. Ele sabe, por exemplo, que a responsabilidade pelos atuais déficits fiscal e externo do país, pelas péssimas perspectivas de 2015, entre elas, quedas de 0,66% do PIB e de 1,38% da indústria, e pelos aumentos de 8,3% da gasolina no mês de fevereiro e de 32% da conta de energia elétrica, é do governo federal e de ninguém mais. O mesmo vale para a inflação, senhor presidente, que flutua na casa dos 8%, e pela constante diminuição da geração de empregos formais. Sejamos francos, presidente,
Não há paciência e compreensão para tanto. Ainda mais estando o brasileiro com um sentimento de ressaca após uma eleição marcada por mentiras, promessas não cumpridas, seguida por um pacote de maldades que não para de crescer. Também é importante destacar que, a respeito da Operação Lava Jato, que investiga todos os escândalos que aconteceram na Petrobras durante as gestões petistas, a presidente limitou-se a uma fala breve, lacônica e bastante conveniente. O mundo cor-de-rosa vendido pelo PT durante as eleições de 2014 ruiu, e agora estamos todos pagando o pato. Mas, como vemos, não faremos isso calados. Durma com um barulho desse, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Bem a sua comunidade. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, pelo que as imagens que o senhor mostrou, essa liberação, acredito que teve mesmo, pelas imagens, mas está me parecendo que é na hora de ir embora. Portanto, não me parece que isso tenha motivado ou tenha feito com que as pessoas fossem mais para a Paulista. Isso é de quem já tinha ido à Paulista. Segundo, queria dizer o seguinte, a questão numérica é pouco importante. O que importa mais é o que motivou as pessoas para irem lá. Um evento numa sexta-feira, dia de trabalho normal para os trabalhadores comuns, ter um evento patrocinado por uma central sindical é um tanto estranho. Ainda mais quando a gente também viu, eu não coloquei aqui, mas se Vossa Excelência quiser, posso colocar também imagem das pessoas que ganharam dinheiro para estar lá na sexta-feira. Foram arregimentados e foram pagos para isso. Eu acho que tudo bem, a pessoa que quiser se dispor a fazer um ato de natureza política e vender sua consciência para estar lá, isso é um problema dela, e, enfim, não há problema nenhum. Eu estive na Paulista no domingo. Eu estive junto com o vereador Nomura, o vereador André Matarazzo, percorremos lá. Parte do que o vereador Toninho Vespoli mostrou é real. Mas ali nós tínhamos pelo menos uns 5 carros de trio elétrico. E você tinha realmente um que pedia intervenção militar, assim como um que fazia uma negação da classe política, como você tinha outros carros, pelo menos 2, que não se envolveram nesse tipo de manifestação. Apenas estavam ocupando a mesma avenida. Eu também entendo, vereador, que o discurso de ódio é um discurso muito ruim. E talvez hoje Vossa Excelência e o seu partido estejam sentindo algo que a gente sentiu ao longo da campanha eleitoral. Quando muitas vezes nós fomos acusados, do PSDB, de estarmos trabalhando para os ricos ao invés de ser para os pobres. Foi uma forma de jogar a gente contra a população, um discurso de ódio, em que a gente privilegiava o Sul em detrimento do Norte e Nordeste mais pobre. Então, acho que homens públicos de responsabilidade, como o senhor, como eu, como os vereadores que estão aqui nos ouvindo, elas têm que ter consciência que a luta eleitoral, numa época de eleição, ela não se traduz no dia a dia da vida das pessoas. E, portanto, fazer comparações entre os dois movimentos, eu acho que também não é adequado. Mas vale a lição do que cada um foi para a rua, o que está levando as pessoas a fazer essa discussão, e, a partir daí, fazer uma reflexão. Me preocupa, desculpe, eu vou concluir já. Vou concluir já. Só para dizer o seguinte: o importante é saber o que motivou as pessoas a ir para as ruas, e, a partir daí... Desculpe, eu não vou falar mais. Não, é que eu queria...